Glória a Deus. Então vamos abrir então em Tito, livro de Tito, capítulo 2. Ok, queridos? Capítulo 2, verso 11. O texto da palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Queridos, o versículo 11 faz uma afirmação: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus me alcançou e alcançou a sua vida, alcançou a sua família, e essa graça ela veio trazendo salvação. A gente fala da graça de Deus sempre voltado para essa parte do preço que Jesus pagou por nós na cruz. Nós merecíamos a condenação, por isso a graça se manifestou, nos dando a possibilidade de, através da fé em Cristo, sermos salvos da condenação, do inferno, recebermos perdão, receber justificação por meio de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz. Mas a graça de Deus, ela não só manifestou a nós, operou em nossa vida no dia que você creu em Cristo, no dia que você se entregou a Cristo, e ali naquele dia que você entendeu o seu pecado, a sua vida condenada ao inferno, e se arrependeu e confessou Jesus como Senhor, e ali a graça te salvou. Não, essa graça ela não atuou apenas naquele dia da confissão, do arrependimento, da entrega da sua vida a Jesus. Essa graça ela ainda continua atuando, se movendo, ela ainda continua trabalhando na nossa vida, e é essa parte que a gente precisa dar atenção, porque no versículo 12 diz que a graça ela nos educa para que, renegadas as impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Essa graça que te salva, ela não só age na nossa vida para nos dar vida eterna, ela age também na nossa vida para nos educar. Como o verso 12 diz, ela nos educa para que possamos ter uma vida sensata, justa e piedosa. Essa graça nos educa, ela ensina, ela está de forma pedagógica agindo na nossa vida para que a gente possa viver numa geração corrompida como a nossa, numa geração pecaminosa como a nossa, numa geração de valores invertidos como a nossa. Essa graça nos educa para renegar as paixões, como diz no versículo 12, e renegar a impiedade. É isso que a graça de Deus nos possibilita. É possível vencer o pecado, ter uma vida de vitória sobre áreas de pecado, de derrota na nossa vida? Sim, por causa da graça de Deus. Essa graça se manifestou. Essa graça já existe, essa graça está presente, ela é Jesus Cristo. Ela é real. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo de valores invertidos. O mundo está sendo sacudido, o mundo está sendo virado de cabeça para baixo. O mundo está mexido, o mundo está sensível com essa pandemia, com o que está acontecendo. Nós temos um grande desafio de viver nesse momento, à luz da palavra, como
o versículo 12 disse que essa graça nos educa para que vivamos uma vida sensata, justa e piedosa. Essa é a vontade de Deus. Uma vida sensata, justa e piedosa. Uma vida de fé, queridos. Então, no versículo 14 disse que Jesus ele deu a si mesmo por nós, ou seja, essa graça que manifestou a nós por meio de Cristo, ou seja, ele se deu por nós, no versículo 14 diz, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Jesus, amado, a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes de nós. A palavra de Deus fala que Deus tem ciúmes de nós. Então, ele se deu por nós para nos remir, para nos resgatar. E assim, de quê? Olha aqui, nos remir da iniquidade e purificar. Ele quer transformar para que a gente seja exclusivamente dele. Deus não quer uma parte da nossa vida. Deus ele não quer um pedaço. Deus não quer parcialidade. Deus quer tudo de nós. Ele quer que sejamos exclusivamente dele. Por que o livro de Tiago fala que Deus tem ciúmes de nós? Porque lá ele fala, né? Aquele que ama o mundo, aquele que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por que Deus tem ciúmes de nós? Porque todo aquele que quer andar em aliança com o mundo está sendo infiel a Deus. Então Deus quer que a gente seja exclusivamente dele. E Deus ele se porta, queridos. Assim como um casal quer que haja fidelidade, que o esposo seja exclusivo da esposa, que a esposa seja exclusiva do marido, assim como a gente espera essa dedicação e esse entendimento de que, né, a minha vida, o meu corpo, a minha atenção, o meu amor é dedicado, né, a uma pessoa com quem eu casei. Deus ele quer de nós essa fidelidade, essa exclusividade. Por isso Deus fala sempre na Bíblia, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma. Em outro momento fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Em outro momento Jesus disse, aquele que amar pai, mãe, filho, filhas, irmãos, irmãs, acima de mim, não é digno de mim. Jesus está falando. Porque ele quer exclusividade. E isso é a graça de Deus que nos capacita. Ele se deu por nós, queridos, para nos remir e purificar. Isso faz toda a diferença. Ele quer purificar. Eu penso, queridos, que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente traz muita coisa do mundo ainda com a gente. A santificação é um processo. Ela não é instantânea. Quando você converte, você já tem uma vida totalmente santificada, remida, no sentido de que ainda não existe carnalidade, que ainda não existe tendências, que ainda não existe maus hábitos, que ainda não exista. Tudo isso é um pacote que ainda vem com a gente, mesmo depois de convertido. E Jesus ele quer, através da sua graça que nos educa, ele quer que tudo isso seja purificado na nossa vida. Entenda que você está dentro de um processo, de uma obra em construção. Você é um vaso que Jesus está construindo. E Jesus quer que você seja totalmente dele. Ele quer sua vida totalmente. Amém, queridos? Eu não sei como está a sua comunhão com Deus. Como que está a sua vida? Eu não sei se você tem mantido uma vida de fidelidade, ou se você está caindo em algum pecado, se você está preso a algum pecado. Meu irmão, minha irmã, Jesus te educa. A graça dele se manifesta na sua vida.
para te libertar de todo pecado, de toda prisão, tudo aquilo que possa te atrapalhar de ser exclusivamente de Jesus. A graça de Deus está disponível para você. Se você pecou, ou se você está preso em alguma coisa, Jesus, Ele não desiste de você. Ele não abre mão de você. Ele ainda insiste com você. Ele não abre mão da sua vida. Por isso Ele te dá o que você precisa para vencer, sair dessa vida. Hebreus 12 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, corramos com perseverança a carreira que está para nós proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Desembaraça a sua vida de tudo aquilo que é peso ou pecado, são coisas diferentes. O peso não é o pecado, o peso é aquilo que te atrapalha. Aquilo que, de certa forma, não é pecado, mas te atrapalha de ir para o céu. Que te atrapalha de ter uma vida plena com Deus. E o pecado é aquilo que pode ser até bom, mas ele te impede de ir para o céu, de andar com Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus quer te dar o que você precisa, Ele já manifestou para isso, te dá graça. Larga o vício, larga, sabe, o pecado, larga a mágoa, larga qualquer prisão que está te atrapalhando de viver uma vida que flui em Deus. Ninguém pode dizer que não pode, eu não consigo sair dessa vida, porque se você falar isso, você está dizendo que Deus ele não tem para você os recursos que te fazem sair dessa vida. Eu digo para você, os recursos que você precisa estão disponíveis. E esses recursos se resumem a uma palavra: graça de Deus. E graça não é um termo teológico, graça é uma pessoa. Graça é Cristo. E Ele está aqui, Ele está aí onde você está, Ele está presente na sua vida para te abençoar. Que você seja educado pela graça. Que você seja corrigido pela graça. Que você seja ensinado pela graça de Deus para viver uma vida sensata, justa e piedosa no meio de uma geração que vive em função da paixão mundana, que vive em função de valores invertidos. Que você seja educado pela graça. E assim você seja um homem e uma mulher exclusivamente de Jesus. Amém? Que você seja o remanescente ou a remanescente dessa geração que o Senhor está olhando, assim como Ele encontrou Davi, encontrou Noé, assim como Ele encontrou os profetas, assim como Elias achou que ele era o último e Deus falou que não, tem muitos ainda que não se dobraram, tem muitos remanescentes ainda, gente que é totalmente dele. Que você seja esse homem e essa mulher que o Senhor está procurando.